ele sabia, tinha internamente a clareza de que compartilhar esse conhecimento que ele acessou, isso era muito difícil de ser feito de uma forma racional. Portanto, quando as pessoas queriam aprender constelação e pedia para ele por um treinamento, ele dizia: eu não treino ninguém. Treinar pessoas com esse enfoque me desvia daquilo ao qual eu estou a serviço. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que quem quer aprender pode me seguir por um tempo. Isso significa cada um tem que aprender por si. Eu não vou ensinar isso. Mas vocês podem aprender comigo. Mas não porque eu quero ensinar. Porque eu simplesmente compartilho algo. O que eu compartilho são momentos de presença sobre o essencial. Portanto, realmente é uma grande ousadia do Inácio levar isso para essa esfera, para essa dimensão, aonde isso pudesse, de uma forma ou de outra, ser reconhecido pelo MEC como uma pós-graduação. E ele aceitou essa proeza, e hoje é um fato que nós temos 10 turmas que receberam, recebem e vão receber um certificado reconhecido pelo MEC por, no mínimo, cumprir tudo aquilo que se acredita, pelo menos no Brasil, de que deve ser um curso de pós-graduação. E, contanto com isso, se estabelece e vem o Inácio fazendo um grande trabalho no estabelecer desse movimento da pós-graduação, junto com isso, uma profissão, um legado, não sabemos nem direito ainda que não é. Portanto, não tem como não reconhecer a coragem, a dedicação e a entrega do Inácio e da Novare para que tudo isso acontecesse. E quando eu fui convidado para participar disso, foi uma surpresa, eu não esperava isso. E é claro que veio um sim pleno. Assim como eu acredito que esse sim veio para todos os professores que foram convidados a integrar esse compartilhar de conhecimentos. Portanto, eu não me sinto à vontade de falar em nome deles, mas eu falo sobre mim. Mas para mim foi um grande presente e que mudou muito a minha vida, esse convite. Porque nesse convite, que foi feito a mim pela Sofia e pelo Bert, eu não esperava, para ser professor da escola da Hellinger, Schule da Alemanha, e dar aula para eles em muitos lugares. Foi um susto para mim, eu fiquei tremendo, porque eu não sabia se eu daria conta de fazer isso. Eram muitos desafios que precisariam ser ultrapassados para poder fazer isso. Trabalhar com outras pessoas, com outras culturas, em outras línguas, e às vezes na China, que eu vou muito, ter 3, 4 traduções ao mesmo tempo, do português para o inglês, do inglês para o mandarim, do mandarim para o inglês, do inglês para o português, e tudo isso para que a gente pudesse se comunicar e conduzir ao mesmo tempo as pessoas a lugares essenciais, profundos. Portanto, para mim, foi um grande aprendizado que permanece sempre. E eu não consigo ver isso como não sendo um grande presente, uma bênção. Eu me sinto muito abençoado de poder estar onde eu sempre estive, com as pessoas que eu encontrei e tudo aquilo que elas trouxeram a mim. Então, portanto, não só eu sou grato ao Inácio, profundamente, de coração, porque eu reconheço tudo que ele fez. Não foi perfeito. Assim também não é perfeito, como eu faço. Mas a gente sabe que isso foi feito com o coração. E quando é feito com o coração, isso se desdobra, né? Então eu não só agradeço o Inácio, mas também agradeço a Sofia e o Bert
por me permitir e me colocar num lugar que eu jamais imaginei que poderia estar, como professor. Eu nunca pretendi ser professor. Aliás, eu nunca pretendi ser constelador. Aliás, eu nunca pretendi ensinar isso. Eu nem sei porque eu estou aqui. Mas eu também já desisti faz tempo de entender. Embora às vezes os insights continuam vindo, porque tudo acontece. Portanto, quando nós chegamos nesse ponto, onde a Inovari chega no ponto, onde a Helen Dershul chega no ponto, e surge o silêncio, surge a pausa, eu me sinto totalmente em sintonia com isso. Eu vejo nisso, nesse aguardar, nesse silêncio, nessa pausa, como nós vimos hoje aqui, a possibilidade de mergulharmos para outra dimensão. E, portanto, se isso acontece nesse momento, isso é certo para todos. Para absolutamente todos nós. Assim como é certo para a Helen Dershul, assim como é certo para a Inovari, assim como é certo para os professores e assim como é certo para todos. O que vem com isso, a gente não sabe. E o que a gente faz quando a gente não sabe? A gente aguarda, a gente respeita que a vida nos traz o caminho e a direção. Embora, às vezes, permanecer nesse silêncio, nesse não saber, também, como eu compartilhei há pouco, não é uma tarefa fácil. Porque a gente quer sair desse lugar de insegurança ou do não saber, porque é desconfortável. Nós não fomos treinados para não saber e aguardar. Nós somos treinados para tomar decisões e trazer respostas o tempo todo. Mas isso não é real. E talvez por isso, essa forma como fomos educados, talvez por isso, e talvez isso seja uma das coisas que foi nos distanciando de nós mesmos. E aí nós precisamos fazer o quê? Quando sentimos que nos distanciamos, que tomamos caminhos que nos levou a direções que não me traz paz, ou que não me traz prosperidade, ou que fica muito difícil, ou que nos distanciou de nós mesmos. Falamos também sobre isso. O que devemos fazer? Voltar para aquele ponto onde nós nos perdemos. E isso exige de nós humildade. Isso exige de nós coragem, mas também nessa humildade, nessa coragem, nós podemos ganhar a força para seguir adiante. De outro lado, de outro jeito, de outra forma, mas agora com mais profundidade e mais conexão. Mas não chegaríamos nisso se não tivéssemos passado pelo que já passamos. Portanto, o que nós passamos estava a serviço e está a serviço daquilo que está por vir. E que aguardamos enquanto não sabemos. Portanto, estar nesse lugar que eu só posso estar pelo convite deles, do Inácio, da Sofia e do Beth, e aprender isso dentro dessa dimensão é um valor imensurável. Não tem como, não tem palavras que pode traduzir o que isso movimenta. E vocês sabem disso, de uma forma ou de outra. Tem coisas na nossa vida que não tem palavras que possam traduzir o que aquilo movimenta dentro de nós. E também, quando isso é algo tão profundo, geralmente o silêncio é aquilo que nos conecta com isso, porque as palavras às vezes atrapalham. Portanto, eu acredito, embora eu vou falar por mim, que viver isso tudo com todos vocês é um grande presente. E, portanto, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês e aprender junto com tudo aquilo que vocês trazem. Embora eu não goste de falar em nome dos professores, e não estou falando em nome deles, mas eu pessoalmente acredito que
todos eles cresceram muito com essa vivência, com essa experiência totalmente nova. Mas não só eles, todos os envolvidos nisso. Como a Lima, nos acompanhando o tempo todo com as suas equipes, nas filmagens e como transmitir isso, e pandemia e tudo mais, e os problemas, tudo que precisava ser superado. Toda a equipe da Inovari, da Heringer Schule aqui no Brasil, tendo que lidar com todas as dificuldades, os imprevistos, a Isabela, todos nós, sem exceção, a Lúcia, querida, tendo que... É muita coisa em movimento. São muitas pessoas envolvidas, como o Inácio disse. E cada um aprendendo do seu lugar e nessa interação. Não é um aprendizado, Mônica? Sim. Beth? Com certeza. Raiz. Portanto, obrigado a todos. Então eu agradeço em nome também dos professores que tiveram essa presente e essa oportunidade de estar nesse lugar e nesse movimento. E obrigado a vocês por tudo aquilo que vocês conscientemente trouxeram, mas um especial obrigado àquilo que vocês trouxeram sem ter consciência, mas que chegou junto com vocês. Isso é o que nos move e nos faz crescer. O inusitado, o novo, aquilo que nos surpreende, não só a mim na posição, mas em vocês, naquilo que acompanha vocês. Portanto, tudo isso compõe esse movimento gigantesco que é a evolução. E tudo isso está a serviço da evolução. Antes, para cada um, na segunda dimensão, para a família, em dimensões mais amplas para os sistemas, e, em última instância, esse conhecimento e essa evolução também fica disponível para quem? Para o mundo, para as pessoas. Porque esse campo de consciência ele vai se expandindo. E conforme ele vai se expandindo, as pessoas que entram nesse campo, elas também vão ter acesso a esse conhecimento, sem esforço. Mas é porque esse conhecimento já está lá. Ele foi sendo materializado. É assim que acontece quando nós estamos enredados nas questões da família. Nós não sabemos o que aconteceu, mas percebemos através de nós e da nossa vida como aquilo do passado permanece presente. Portanto, tudo aquilo que permanece presente está certo. Isso está a serviço de algo. Obrigado, Inácio.